O material que está no Classroom, eu não consegui acessar. Todo mundo conseguiu? Qual foi o problema, Miriam? Eu não sabia desse material, eu procurei, eu pesquisei na internet o material, as crônicas. Não sabia que você estava disponibilizado lá. Mas você não encontrou ou você não conseguiu ver ainda? Não, eu não encontrei. Lá não aparece nada. Ah, tá. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, né, a gente tem... Aqui em atividades, quando você abre o... Eu não estou compartilhando, então, agora sim. Na verdade, agora eu no seu e-mail cliquei lá, né, Classroom, aí ele trouxe lá o Buff. Eu não estou ouvindo direito. Então, aqui, ó, nessa parte de atividades, eu coloquei o material complementar dessa nossa primeira aula, em que eu deixei aqui, né, um texto da professora Yudi, em que ela faz um panorama sobre a Clarice, né, conta um pouco sobre a vida dela, sobre as obras. Aqui tem um texto sobre a psicanalista Maria Homem, que fala sobre o amor. Aqui eu deixei as obras completas de Freud, né? Não se assustem, mas é caso alguém queira ler alguma coisa sobre ele, né, que a gente vai se referir aqui. Aqui, do Benjamin Moser, tem uma biografia da Clarice bastante legal. E aqui é um outro estudo da professora Yudi, que analisa o conto A Menor Mulher do Mundo, que a gente vai falar um pouquinho. Aí aqui no outro post, a gente tem as obras da Clarice. Aí aqui é só clicar em ver material, que dá para ver aqui embaixo, ó, os livros, né? Todos os contos. Aí deixei separados os 2 contos que a gente vai ler. Aqui tem todas as crônicas que a gente vai ler e o romance. Jennifer. Acessar só por esse e-mail que você nos mandou, né? O áudio está cortado, eu não consegui ouvir. Para a gente acessar, é só entrar pelo e-mail que você mandou. O áudio está cortando. Isso. Vocês conseguem me ouvir? Você bem? sim, mas a colega não. Tá. Jennifer, esse material é só para quem está inscrito, isso? Ouvinte, não. Ah, tá. Não, vocês podem acessar normalmente. Isso uma das coisas que eu ia falar agora, né? A diferença entre os ouvintes e os matriculados mesmo é que os ouvintes não têm direito a certificado. Porque isso é uma questão, né, institucional, né? Só os sorteados têm direito ao certificado. Mas as leituras, vocês têm acesso à mesma Isso coisa, o material, às mesmas aulas. É só que vocês... No Classroom. Esse link aqui que eu mandei. Não sei se todo mundo recebeu aqui. Não, eu não recebi. Por isso que eu estou te perguntando. Tá bom, obrigada. Eu vou mandar aqui de novo, aí vocês podem olhar. Então, e aí, em relação aos certificados, os inscritos não precisam solicitar depois, é só ter 75% de presença e vocês recebem automaticamente. Então, depois vocês não precisam solicitar o certificado, nada disso. É só, né, então 75% são 3 aulas, né, de 4, é só isso, e aí vocês recebem o certificado normalmente. Então, a gente vai... O material está todo no Classroom. Jennifer, licença. Oi. Aí, para a gente conseguir confirmar a presença, vai ser como? Eu tenho aqui já um aplicativo que ele faz para mim a lista de presença, né? Então, ele vai mostrar todo mundo que conectou aqui. Ah, tá. Eu tô perguntando. Chamada. Ah, tá. Eu tô perguntando aí, porque eu tô num outro e-mail diferente do e-mail que eu me inscrevi. Ah, entendi. Entende? Por causa disso. Você me manda um e-mail, então, só para me lembrando disso, tá. Caso eu, Tranquilo. Né, não acho lá. Aí, aqui no Classroom também, a gente tem o programa, né? Vocês podem acessar, que eu também já mandei por e-mail, né? Então, a gente vai começar essa aula falando de algumas crônicas. Depois, a gente vai falar de 2 contos, né? Uma aula para o conto O Búfalo, que está ali separado. E depois, o conto Os Desastres de Sofia.
E a última aula vai ser para o romance, Uma Aprendizagem ao Livro dos Prazeres. Aí eu vou pedir para todo mundo que tiver com um e-mail diferente me mandar um e-mail só para garantir, assim, caso depois, né, eu não identifique que são as mesmas pessoas, só para não ter algum problema. Por enquanto, tudo bem? Aí por onde a gente envia o e-mail? Para onde? Vocês podem mandar para esse e-mail aqui, ó. Eu estou passando e estou mandando meu e-mail pessoal mesmo, porque eu quase não acesso o e-mail da USP, então eu demoro mais para ver, então eu prefiro que vocês mandem por aqui, por favor. Ela é automática, Pedro. É só todo mundo que entrar no Meet vai aparecer depois para mim a lista de quem entrou. E se a pessoa entrar e ficar só 1 minuto, aparece lá que a pessoa ficou só 1 minuto. Então eu sei que ela não assistiu a aula. Então vocês podem ficar tranquilos com a lista de presença. Tá bom? Mas eu espero que vocês estejam sempre aqui, participem, para a gente poder, né, poder fazer bastante troca aqui, né? Tenho certeza que vocês podem contribuir bastante com o que eu tenho estudado, né? Então é isso, gente. Os ouvintes não têm direito ao certificado e os matriculados não precisam solicitar depois o certificado, é só ter 75% de presença. Todo o material vai estar aqui no Classroom, que eu mandei. Já não sei mais se eu mandei, né? Mandei de novo. Aí vai estar lá. E qualquer dúvida, vocês também podem me mandar e-mail, mandar comentário no Classroom. O e-mail é mais rápido de eu ver. Mas pode ser também pelo Classroom. Vocês estão me ouvindo ainda com a chuva, gente? Sim. Então, sobre as informações assim mais burocráticas do curso, é isso. Tudo bem, gente? Tudo bem. Tá? Eu reitero aqui que vocês podem ficar à vontade, né, para comentar e tirar dúvidas durante a explicação que eu estiver comentando. Aí peço para levantar a mão, assim, só porque aí fica mais fácil de eu visualizar. Tá? Mas e também convido todo mundo que puder abrir a câmera para ficar uma coisa mais pessoal, né? Bom, gente, então, né, eu estava me apresentando, né, eu sou a Jennifer, eu estudo a Clarice, e eu vou contar um pouco por que surgiu esse recorte, né? O tema da Clarice, o tema do amor na Clarice, ele é muito central, ele é muito importante, e eu sempre gostei muito, né, de estudar sobre o amor, né, assim, e não só em Clarice, mas o amor, desde o amor romântico, né, tudo isso. E a Clarice também, ela é uma grande paixão, assim, desde a minha adolescência, quando eu li o primeiro livro dela, né, eu virei super fã, assim, meio tiete mesmo. Então, juntar o amor e a Clarice, para mim, é uma coisa que está me dando, assim, bastante alegria. Eu estou bastante contente com esse curso, né? Então, a ideia aqui é trabalhar essa escritora que, para mim, tem essa capacidade de expressão e sensibilidade que são únicas, e também poder fazer um paralelo, né, com o meu objeto de pesquisa, que é, mais especificamente, que é uma aprendizagem ao livro dos prazeres, que conversa, né, o tema do amor e também outras características e traços da autora também, eles conversam também na obra toda da autora. Eu vi, né, pelo questionário que eu mandei para vocês no início do curso, que algumas pessoas responderam, que a grande maioria das pessoas aqui já leu pelo menos alguns contos ou um romance da Clarice. Então, vocês sabem que tudo aí na obra da Clarice é bastante complexo, né? Nada é simples, nada é isso e ponto. Com o amor vai ser a mesma coisa, né? O amor na Clarice, ele é bastante complexo, ele é contraditório, ele tem, assim, 1, 2, 3, 4, vários lados, né? Várias perspectivas. E essa proposta, né, da Clarice de mostrar esse nosso lado antagônico e contraditório como seres humanos passa, né, com certeza, pelo sentimento amoroso, né? Com amor não vai ser diferente. Um estudioso, né, muito importante da Clarice, que é o Benedito Nunes, ele tem vários estudos sobre a Clarice, e em um livro dele, que se chama O Drama da Linguagem, ele elencou, assim,
alguns das palavras, algumas das palavras que são mais importantes para a obra da Clarice. E aí, segundo eles, as palavras são vida, morte, amor, silêncio e olhos. Então, para ele, uma das palavras mais importantes na obra da Clarice já é o amor, né? A vida e morte, né? Quem conhece já um pouquinho de Clarice sabe que também é sempre tema da autora e sempre muito complexo, né? Assim, a Clarice, ela traz a ideia de que a gente não tem que só, né, como a gente ouve sempre, né, medo da morte, ela traz esse medo da vida, né, que a vida traz um grande perigo para a gente, especialmente quando a gente se abre para ela, como a Clarice provoca, porque a Clarice, ela é provocadora, né, ela quer nos tirar dessa capa protetora que a gente coloca aí para viver em sociedade, né, desse amortecimento, ela quer tirar isso e quer que a gente veja aí as coisas como elas são, bem no seu âmago, né, na sua crueza, e isso muitas vezes causa um choque, né? Causa um choque para nós leitores, porque às vezes a gente se sente até agredido, né? Como assim você está falando que o meu amor é invejoso? O meu amor é ruim? Como assim você está falando que eu sou... Ela chama a gente de sonso, né? No conto do Mineirinho. Então, ela faz uma provocação. Ela quer que a gente acorde do nosso estado dormente, assim. Então, como ela quer isso, o amor, né, que ela traz assim nas obras dela, ele não é o amor do dicionário, não é um amor que pode ser definido assim com alguma palavra. Ele é um amor que mostra sempre Eros e Thanatos caminhando junto, né? Assim, tem vida, tem morte, tem um sentimento contraditório. A gente vê que amor e ódio em Clarice, né? Como bem a psicanálise endossa, andam juntos, né? Então, ela mostra sempre essa ambivalência, essa ambiguidade, essa contradição de nós e dos nossos sentimentos. E aí, para a gente tratar disso, né, para ficar mais palpável, para a gente ver, a ideia do curso é que a gente veja isso materialmente lá nos textos, né, nos pequenos textos, nos poucos textos que a gente vai analisar, e a gente vai fazendo relações com outras obras. Tudo bem, gente? Alguém, por enquanto, alguma dúvida? Não? Aqui, só para explicar, eu trouxe uma brincadeira aqui do Chapolin Lispector, né, que está na tela, que ele fala, aqui agora, tudo que é bobagem, o povo diz que fui eu quem falei. Aí a Clarice responde, bem-vindo ao meu mundo. É só uma brincadeira, porque, né, a gente vê tanta coisa aí, na internet principalmente, que é atribuída a Clarice e que muita coisa não é dela, né? Então, às vezes a gente precisa buscar, porque às vezes até parece até da Clarice, mas não é. Então, era também para dar uma descontraída. Então, ó, eu pensei aqui em fazer uma pequena biografia sobre a Clarice. Assim, a ideia do curso não é fazer uma biografia extensa e falar detalhes, mas como a gente sabe, a vida da Clarice, ela é bastante importante para as obras dela, né? Ela tem bastante traços autobiográficos nas obras. Ela se coloca muito nos textos, né? Principalmente nas crônicas, né? Que ela publicou nos jornais. A gente vai ver aqui. Ela se coloca muito. Então, assim, eu vou assim fazer um resumo assim, né? Da vida dela e trazer assim alguns pontos que eu acho que são mais relevantes, né? Bom, a Clarice, ela nasceu em 1920, ela nasceu na Ucrânia, numa aldeia bem pequena, e a família dela estava judia, né? Estava fugindo, estava vindo para cá. Os pais, eles hesitaram entre Estados Unidos e Brasil, acabaram decidindo vir para cá. Então, ela chegou com 2 meses aqui no Brasil, em Alagoas. E aí, ela e os familiares, quando chegaram aqui, eles se estabeleceram em Maceió e eles mudaram os nomes. Então, aí já tem uma questão, né, do nome, da palavra, que acompanhou a Clarice a vida toda, né? Então, o nome dela era Chaya e acabou mudando para Clarice. Depois a Clarice, ela mudou para Recife com a família.
E desde pequena a Clarice gostava de escrever, né? Desde com 7 anos ela já escrevia, ela mandava para o jornal umas histórias e ela nunca foi publicada. Ela estudou várias línguas e ela sempre então relatava que gostava de escrever. E ela já tinha um jeito peculiar, né, de escrita. Uma coisa que é importante, que é relevante, né, a gente saber, é que a mãe da Clarice, ela morreu quando ela era ainda pequena, ela tinha 9 anos, se eu não me engano, e ela morreu de sífilis. De sífilis. Segundo o biógrafo Benjamin Moser, a mãe da Clarice contraiu sífilis porque ela foi estuprada por soldados russos. A Olga Borelli, que foi amiga íntima da Clarice e também publicou uma biografia dela, diz que não tem nada que comprove essa questão que ela foi violentada e tudo. Mas o fato é que ela, né, ficou doente, teve sífilis, estou falando de novo, sífilis, e aí havia uma tradição judaica, né, que era bastante difundida, onde a Clarice morava, que dizia que se uma mulher doente tivesse um filho, ela se curaria. Então a Clarice, ela foi concebida na esperança de salvar a mãe. Só que aí depois de um tempo, ela morreu. A mãe morreu. Então a Clarice sempre ficou com essa sensação de ter nascido em vão, né, de não ter cumprido o propósito na vida dela. Eu não salvei a minha mãe eu deveria ter salvado minha mãe, e minha mãe morreu do mesmo jeito, então eu nasci para quê? Essa sensação de culpa, de não pertencimento, ela perpassa a obra toda da Clarice. Aqui eu trouxe, né, um pedacinho de uma crônica da Clarice, em que ela fala sobre isso, ela fala sobre essa sensação de não pertencer, de se sentir uma falha, né? Então ela sente que falhou. Então ela fala aqui: fui preparada para ser dada à luz de um modo tão bonito. Minha mãe já estava doente, e por uma superstição bastante espalhada, acreditava-se que ter um filho curava uma mulher de uma doença. Então, fui deliberadamente criada, com amor e esperança. Só que não curei minha mãe. E sinto, até hoje, essa carga de culpa. Fizeram-me para uma missão determinada e eu falhei. Como se contassem comigo nas trincheiras de uma guerra e eu tivesse desertado. Sei que meus pais me perdoaram eu ter nascido em vão, e eu tê-los traído na grande esperança. Mas eu não me perdoo. Quereria que simplesmente se tivesse feito um milagre. Eu nascer e curar minha mãe. Então aí a gente vê, né, uma sensação forte de culpa, de ser um fracasso, de uma existência em vão. E esse sentimento vai se repetir, né, na obra clariciana fortemente também. Então, né, esse elemento é um elemento importante. Bom, então, a Clarice, então, depois ela foi para estudar, começou a estudar Direito. Lá ela conheceu o que seria o marido dela depois, né, que é o Mauri Gurgel. Eles se casam e têm 2 filhos, o Pedro e o Paulo. Depois de um tempo, né, como o marido dela era diplomata, eles viajavam muito. Ela morou um tempo na Europa, viveu em vários países da Europa. Ela viveu, então, em vários países da Europa, mas ela odiava essa vida, né? Essa vida de esposa de diplomata, de viver na Europa. Ela se sentia uma estrangeira na Europa. Ela não gostava dessa vida um pouco falsa que ela sentia, né, de ficar indo a eventos e essas coisas. Ela não gostava. Ela mostra esse descontentamento e a gente não sabe exatamente o motivo, né, mas um tempo depois ela se separa do Mauri Gurgel Valente e aí ela se muda, ela volta com os filhos para o Rio de Janeiro. E antes de casar com ele, a Clarice teve o seu grande amor, que ela conheceu, né, quando ela, na época de, quer dizer, jornalista, né, ela trabalhou com o escritor Lúcio Cardoso, e ela teve uma paixão, assim, muito forte por ele,
Só que o Lúcio Cardoso era homossexual. Então a Clarice nunca teve esse amor correspondido, e dizem que ela tentou muito, assim, que ela tentava muito fazer com que ele mudasse de ideia, mas não deu certo, né? Ele realmente não queria, eles foram amigos, trocaram muitas cartas. Mas assim, ela queria, né, a realização do amor, né, tudo, e não rolou. Então ela teve essa desilusão, né? Muitos críticos atribuem isso, e depois a morte do pai, que aconteceu, a depressão, né, que ela teve. Então foi muito, e dizem também que, assim, algumas pessoas dizem que o Lúcio foi, assim, o grande amor dela, né, que ela nunca esqueceu. E quando o Lúcio morre, também ela escreve, assim, crônicas, muito chateada, muito mal mesmo, né? Tem um outro caso famoso, né, da Clarice, que ela teve com o jornalista Paulo Mendes Campos, que era conhecido como Paulinho. Aí ela teve um relacionamento com ele, mas ele era casado, então foi outro caso que causou sofrimento, porque depois de um tempo a mulher do Paulinho falou chega, e aí eles acabaram se mudando e a Clarice ficou sozinha de novo. Então ela teve uma vida amorosa aí um pouco desiludida, né, que também acho que acabou afetando, né, e isso, e um amor muito intenso sempre pela palavra, pela escrita, né, desde pequenininha ela escrevia, e ela se naturalizou, não sei se todo mundo sabe, né, ela se naturalizou brasileira, então, porque, né, ela acabou nascendo antes de chegar no Brasil, né, chegou aqui com 2 meses, mas ela se naturalizou brasileira e se dizia pernambucana, ela se declarava pernambucana. Então, assim, da vida da Clarice, é mais ou menos isso, né? A gente poderia explorar, mas a gente tem pouco tempo, então acho que a gente pode dar uma enxugada aí realmente para o texto. Deixa eu ver aqui, tem um comentário. O Iago falou aqui, deixa eu ver, que acha interessante, pensando como a obra está ligada ao divino, ao místico, ou mesmo supersticioso. Isso, que vai contra o diverso da ciência. O livro do Cícero e Bezerra sobre o viés da obra dela. Sobre o viés místico, Gustavo, a Clarice, ela, né, sempre fala muito de Deus, né, e é o Deus na obra da Clarice, né, ela sempre coloca com um artigo, e assim, também é uma coisa muito complexa, né, quem é esse Deus para Clarice, né, como que ela enxerga isso. Tem vários estudos sobre isso, mas é uma coisa bastante complexa. A Clarice, ela vinha de uma família judia, e o Mauri Gurgel, ele era católico, né? Então ela gostava bastante disso, né? Os filhos dela chamavam Pedro e Paulo, né? Eu não conheço essa obra também. E a Clarice, a gente pode ver que o místico da Clarice, né? O divino, ele é bastante diferente, né? Não é assim, não sempre Deus é como aquele amor solene, né? O amor a Deus é bastante presente na obra de Clarice. A gente vai ver até um pedacinho do conto Perdoando Deus, não sei se vocês já leram, vale muito a pena a leitura. Nesse conto, e até no final do Uma Aprendizagem ao Livro dos Prazeres, a Clarice coloca Deus assim como feito da mesma matéria que nós, inclusive do rato que a personagem encontra lá, né? Então, ela tem uma questão de humanizar Deus muitas vezes, né? Assim, como uma coisa meio Deus está, assim, todos nós somos assim da mesma matéria, então ela não existe muita hierarquia, né, na obra da Clarice, parece, né? Os animais, né, eles estão sempre nas obras dela, ela tem bastante amor aí por eles, mas a gente vê que os animais, ela até fala, né? Uma vez ela fala assim, eu não humanizo os animais, né? Porque seria não seria, né? Não seria certo. Eu que me animalizo, né? Seria ofensa. Eu que me animalizo. Então, a Clarice tem muito forte essa animalidade. Para ela, os animais estão mais próximos
desse centro, desse âmago, dessa coisa que é tão presente na obra da Clarice, né, que ela busca tanto, que é chegar a essa coisa aí lá no fundo, que é cutucando as nossas feridas, cavocando mesmo, que a gente vai encontrar, despindo de todas as nossas capas, nossas máscaras, que ela quer que a gente ache isso, né? Então, como a Ana, a personagem do Conto Amor, né, que é super citado, que ela quebra os ovos que ela estava carregando, né? Quando ela encontra o cego, tem aquele momento de revelação, de epifania, e o mundo, né, muda para ela, e a casca do ovo quebra, né? O ovo, que é outra coisa bastante simbólica na obra da Clarice, ela quer que a gente também rompa aí as nossas defesas, que a gente se abra para enfrentar o que a gente tem de pior mesmo, assim, né? De agressividade, de sentimentos, né, considerados negativos, de ódio, de inveja, de posse. Tudo isso vai estar presente no amor que a Clarice coloca para a gente, né? Eu não sei se aqui os meninos estão falando sobre a questão do divino, vocês querem falar alguma coisa? Não, eu só achei curioso o texto, assim, porque envolve um fato biográfico. E não sei, assim, parece, não sei, algum jogo de figuras para poder trazer luz a determinada ideia sobre Deus, ou mesmo sobre a superstição, né? Tipo, ainda mais tratando de uma doença que hoje você consegue dar conta dela, então parece mais uma satisfação com o tempo, né? Com a impossibilidade que a condição te ser, né? te impede de fazer coisas, assim, né? E é legal o tempo verbal também, quereria, né? Então, é bem legal mesmo, né? Ela tem uma forma bastante peculiar na escrita, né? Então ela toca, assim, bastante, né, com a expressão, mas ela tem um trabalho com a linguagem que é muito incrível, né? Que ela faz a expressão, ela faz com que a gente sinta junto, né, com ela, com os personagens que ela cria, né? E essa questão que o Iago trouxe do tempo, né? Dizem que se ela tivesse sido atendida antes, a mãe, ela teria sobrevivido, né? Então, é realmente bem triste. Então, alguém quer falar mais? Eu ouvi? Estou ouvindo coisa. Então, né? A Clarice, ela tem todo esse viés místico, né? A gente não sabe, assim, muito nem como classificar, né? A Clarice, ela era muito ligada à numerologia, a leitura, ela sempre aparecem nas obras dela, né? A leitura as cartomantes, né? Ela era muito com essas coisas, né? Ela era muito próxima disso, né? Então, ela tem esse lado divino e místico bem, bem forte mesmo. E é bastante complexo, né? Tudo na Clarice é super complexo, né? Então, né? Voltando aí à escrita da Clarice, né? Como a gente estava comentando, a escrita dela, muita gente fala que é mágica, que é lírica, que é feminina, que é feminista, que é introspectiva. Tem muitas tentativas de definição e é muito difícil a gente classificar, né, assim, a Clarice. Mas o que a gente pode dizer é que a gente tem uma escrita com uma carga simbólica muito grande, né? A gente vê essas expressões assim da Clarice, como ela subverte a linguagem, ela usa até uma pontuação, né, que rompe com os padrões da época, né, que a gente estava vindo de um romance da segunda geração do modernismo, né, de 1930, que fazia o romance regionalista. Então, o foco era o quê? Né? Fazer a crítica social, descrição, né, da ambientação do lugar, fazer essa crítica, né? E aí a Clarice, de repente, ela traz aí uma ruptura formal, né? Começando uma aprendizagem, o Livro dos Prazeres com uma vírgula, começando Paixão Segundo GH com 6 travessões, e não só isso, né? Ela quer usar as palavras fora do sentido comum dela, né? Então a gente vê vários jogos de palavra, várias expressões,
muitos oxímoros ou paradoxos, ou às vezes antíteses, que te fazem pensar, meu Deus, né, o que é isso? Então a gente tem, assim, com muitos sentimentos às vezes, né, então a gente tem uma doce náusea, a obra dela é recheada desse tipo de expressão, né, que traz uma contradição, e aí que traz um adjetivo com um substantivo que te traz um choque, né, uma náusea doce, né, como que seria isso? Ela faz muito isso, e aí ela traz, então, para esse cenário aí do romance regionalista, ela traz muita inovação. O primeiro romance dela foi Perto do Coração Selvagem. Ela publicou super jovem, com 23 anos, foi em 1943, e aí, logo na estreia, ela já foi bastante elogiada pelo Antônio Cândido, né, um grande crítico literário, e ele disse que ela tinha um desvio criativo, né, assim, considerando como uma coisa boa, falando que ela sabia fazer um uso da linguagem, como muitos escritores não sabiam. E até as pessoas que criticaram a Clarice na época, né, como o Álvaro Lins, reconheceram que ela tinha uma audácia aí nas concepções, no jogo de palavras, nas imagens, né, porque a Clarice ela é muito imagética, né. Então, a Clarice ela faz essa sondagem aí da alma, né, e por meio de recursos muito expressivos, recursos que são, às vezes, radicais. E essa experiência aí, toda psíquica, não implica a definição, assim, a análise de um tipo, né, de caracteres, como o realismo psicológico do século XIX, né? A Clarice, ela quer romper com essas linearidades das instâncias narrativas e ela vai para a consciência individual, como forma de aprender o real, né? Então, ela quer essa apreensão do real. Isso resulta, né, numa escrita que é fragmentária, ambivalente, em que o sujeito se questiona se ele tem capacidade de apreender, né, assim, essa totalidade do mundo, a totalidade da experiência, né? Então, a gente vai ter, né, o fluxo de consciência, associações livres, tudo isso, que são inovadores, né, bastante inovadores para a prosa da época, né? Então, a Clarice, ela tenta sempre capturar essa coisa, né, que seria o real, que seria, né, até no sentido lacaniano mesmo, né, do que não é capturável. Ela quer capturar o que não é capturável, ela quer capturar o que não se pode expressar, então o inexpressível, o indizível, ela quer a vida toda, né? Ela tentou, mesmo sabendo que não era possível, porque ela sabe que ao nomear isso, ao nomear a coisa, já não é mais a coisa. Então ela reconhece o fracasso da linguagem, mas ela não para de escrever. Então ela está sempre nesse dilema, porque se ela parar, a única forma que a gente tem de se aproximar desse real é pela língua, pela letra, né? Pela palavra. Então, é o que ela tem, ela é uma tentativa sempre em fracasso, né? Deixa eu ver aqui. Ela não se considerava uma literata, né? Ela dizia que não era intelectual, né? Ela era muito modesta nisso. O Caetano disse que a Clarice parecia demasiado subjetiva e feminina. Parecia no passado. Pode falar, Iago. Não, mas essa coisa do literário, eu estava até vendo agora, assim, ela fala que escrevia com o corpo, né? Eu acho interessante isso justamente porque a experiência que ela sente, ela não se associa do pensamento. Então, eu acho que ela, né, pendula aí entre uma coisa e outra para pensar como as coisas se dão e tudo mais. Exato. Isso que o Iago falou é muito importante, essa questão do corpo, né? A Clarice, ela valoriza muito isso de não entender. Ela fala que, né, ela tem vários trechos famosos, aí não se preocupe em entender, viver ultrapassa qualquer entendimento, né? Ela fala que o mais importante é o que a gente não entende, se a gente entende, já vira outra coisa. Então ela valoriza muito, né? Como se a escrita dela fosse assim mesmo, um pouco intuitiva, experimental e bastante sensorial, né? Ela tem essa coisa sensorial.
A Olga Borelli, né, que foi uma amiga dela íntima, e tem o livro, tem 2 biografias dela, na verdade, ela disse que a Clarice, ela não escolhia os temas, que ela escrevia o que era exigido dela, que o tema se impunha. Então, tem uma coisa, né, assim, uma escrita bastante peculiar, né? Ela ia escrevendo o que pensava e anotava em papeizinhos diferentes, em qualquer lugar, né? Isso é bastante comentado. Ela pegava, assim, pedaços de embalagem, qualquer coisa que tinha na frente dela, ela anotava. Então, tinha vários fragmentos, né? Quem foi em exposição da Clarice já viu também. E aí, depois ela pegava tudo, juntava, e ela falava que não reescrevia, que ela adicionava uma coisa, cortava outra, mas que não reescrevia. Então, a Clarice, ela tem muito dessa coisa, assim, né? Intuitiva, sensorial, né? E parece que ela falava que não conseguia lutar contra isso, né? Assim, contra o que vinha. Ela tinha que escrever sobre o que ela, né, se impunha a ela. E aí ela também dizia que não sabia nem o começo, meio e o fim, né? Dos seus contos, dos seus textos, que ia acontecendo, assim, né? E é uma coisa bastante, assim, curiosa isso, né? Porque os textos dela são todos muito bem trabalhados, né? Com a expressão muito bem trabalhada. Enfim, aí essas obras da Clarice, já desde o primeiro romance, né, Perto do Coração Selvagem, eles parecem mostrar assim, uma nova concepção do sujeito, diferente, né, do sujeito que tinha lá nos romances de 30, que não é mais definido por uma racionalidade, assim, que se acredita soberana, né, mas sim, assim, descentrado dessa consciência e que está aberto a um mundo, assim, que é imprevisível e é ilimitado do inconsciente, né? Então, isso tem aí, né, tá aí em consonância com a psicanálise, né? Por isso que a gente tem muitos estudos aí, né? A questão a gente não controla, né? A gente não tem controle sobre nós mesmos, né? Que é o que a psicanálise diz. A gente tem um consciente que é o que nos rege. Então, muitas vezes a gente faz, né? Muitas coisas que a gente não sabe o que está fazendo e é por causa do nosso inconsciente, né? E as obras da Clarice vão muito nesse sentido, né? De mostrar, assim, que nós somos seres frágeis, desamparados, carentes, né? Ela fala muito dessa nossa carência. A gente vai ler aqui as crônicas, eu preciso até parar um pouco de falar aí, senão a gente não vai. Mas as personagens dela mostram que a gente tem que lidar, assim, com o nosso trágico, com o trágico da existência, né? Com o trágico de ter nascido sem nenhuma certeza, sem nenhuma garantia, que é o homem psicanalítico, né? Assim, é o homem trágico que, assim, perdeu os ideais, que conduziam o coletivo e agora precisa arcar com a sua condição humana e solitária, né? Então, parece que é isso, né? A Clarice mostra o homem cindido, né? Do Freud, do Lacan, o homem que vive em conflito, né? E que não é coerente nem com ele mesmo, né? Que ele é tomado por amor e por ódio ao mesmo tempo, né? Que pela mesma pessoa, né? E, inclusive, então a Clarice parece colocar isso em evidência e ela coloca cutucando o dedo na ferida, né? Ela, como diz a professora, ela não sopra a ferida, né? Ela coloca o dedo lá e vai colocando até a gente falar, meu Deus, chega, Clarice, não aguento mais, né? Já foi longe demais, já estou me sentindo muito mal, já escancarou aí, já revelou o pior de mim, não quero mais. Então, né, e para a Clarice fazer isso, o encontro com o outro, ele é muito importante, né? E esse outro na obra da Clarice, né, essa alteridade, ela pode se dar por diversas coisas, né? Pode ser um alimento, o ovo, né, que aparece aí em várias obras, que a gente vai dar um pedacinho. Pode ser um animal, os animais aparecem muitos. Pode ser uma pessoa como o Ulisses, que é o par romântico da Lori numa aprendizagem. Mas, geralmente, o que a gente vê, né? A gente vê o outro como um diferente, como uma alteridade. E a dificuldade em Clarice é a gente ter que lidar com essas diferenças, né? A gente suportar o outro ser diferente, não ser só, né, essa ferida narcísica mesmo, assim, o outro não sou eu. E a gente também, mas o outro também é um espelho, né? Ele também é um duplo com quem a gente se identifica. Mas essa identificação, ela também pode ser ameaçadora, né? Ela nem sempre é muito amistosa, né? Então, a Clarice traz todos esses conflitos com uma crueza de expressão, né? Ela não
não floreia muito, não. Ela escreve, né, de um jeito que faz a gente realmente parar para pensar, né? A gente não lê uma coisa da Clarice e depois fica igual, assim, a gente é atormentado, né? Aqui eu trouxe para vocês, né, uma situação que está aqui no livro da Nádia, que ela diz, né, a Clarice disse que os livros dela não são superlotados de fato, e sim da repercussão dos fatos nos indivíduos. A Clarice sempre esteve preocupada com isso, né? A gente tem, assim, muitos textos dela que não acontecem nada, ou quase nada, mas a gente vê lá o que suscitou, né, na pessoa. Então, aqui, né, o que a gente comentou, que o Perto do Coração Selvagem trouxe uma renovação, né, muito grande, e ela desestabiliza aí as referências do romance, né, já tem aí saltos temporais, né, e tira um pouco esse viés determinista, né, que estava bastante presente nos romances de 1930. Então, e foi um choque, né, para os leitores, né, ela recebeu críticas, né, depois ela, mesmo em vida, ela já foi uma escritora aclamada, mas até hoje ela é uma experiência que causa choque, né, pode ser a primeira vez que a gente lê, a segunda, e a gente sempre tem alguns trechos que a gente fala, o que ela tá falando, né, oh meu Deus! Então, é uma leitura que causa, né, esse choque. Então, agora, indo mais para o amor, né, especificamente, o amor também vai causar esse choque na Clarice, né? Esse tema super vasto. O amor, ele geralmente está associado, assim, a uma experiência difícil, que tem tensões, desencontros, excessos, né? Geralmente, assim, é um percurso, assim, com penoso, assim, com bastante sofrimento, né? E aí, pode se dar no encontro com várias coisas, né? Assim, pode ser com barata, com ovo, com cachorro, né? No Tentação, com professor, no Desastre de Sofia, mas sempre causa esse embate, né? Assim, em que o personagem tem que aguentar essas diferenças, tem que aguentar essa alteridade, né? A gente vê associação de amor e ódio muitas vezes, então a gente vê nem sempre que o amor, ele nem sempre ele está associado a coisas, né? Aquela ideia de amor romântico, de viver felizes para sempre, não está aqui. Então, ó, vamos fazer, né, a leitura. Esse daqui nem é a leitura que eu tinha pedido para a aula de hoje, mas é um trechinho do Ovo e a Galinha, né? Que é um conto super emblemático da Clarice, né? Está no livro Legião Estrangeira, que aí traz também, assim, né? Ele foi publicado em 64, e ele, assim, desconstrói vários clichês sobre amizade, velhice, solidariedade, discute, assim, valores da família burguesa, né? Como a Clarice já fez em outros livros, e fala bastante sobre alteridade, né, também. Ele mostra pra gente a nossa natureza imperfeita, assim, que é a temática bastante clariciana. Então, aqui, né, já traz algumas ideias que são bastante importantes para a gente sobre o amor. Então, vou ler aqui. Amor é quando é concedido participar um pouco mais. Poucos querem o amor, porque o amor é a grande desilusão de tudo ou mais. E poucos suportam perder todas as outras ilusões. Há os que se voluntariam para o amor, pensando que o amor enriquecerá a vida pessoal. É o contrário. Amor é finalmente a pobreza. Amor é não ter. Inclusive, amor é a desilusão do que se pensava que era amor. E não é prêmio, por isso não envaidece. Amor não é prêmio, é uma condição concedida exclusivamente para aqueles que, sem ele, corromperiam o ovo com a dor pessoal. Isso não faz do amor uma exceção honrosa. Ele é exatamente concedido aos maus agentes, àqueles que atrapalhariam tudo se não lhes fosse permitido adivinhar vagamente. Esse trecho ele faz parte de um conto que é bastante hermético, assim, é considerado bastante hermético. A própria Clarice dizia não entender esse conto. Mas ela dizia que era um dos únicos que ela gostava, né? Esse o Mineirinho também, que ela detestava tudo que ela escrevia.
E outra curiosidade, né, assim, esse conto, a Clarice foi convidada para um congresso de bruxaria, e ela escolheu ler esse conto, né, lá em Bogotá. Então, aqui, a gente já, né, vê, assim, bastante coisa que, né, vai contra o senso comum, e que, assim, né, para quem está lendo pela primeira vez, principalmente, tenho certeza que trouxe, assim, várias interrogações, tentando entender o que a Clarice quis dizer aqui, né, e traz, assim, afirmações, né, que são fortes, né, realmente, né, se nem a Clarice entende, né, e assim, a gente tem que pensar que a Clarice, ela valoriza o não entendimento, então a gente, né, também não tem que se preocupar em entender tudo. Mas aqui o que parece trazer, a ideia, né, é de que o amor, ele não é natural, né, que assim, um amor, né, esse amor que nos parece verdadeiro, que traz uma real conexão com o outro, ele é uma exceção e é para os fortes, né, assim, não é para qualquer um, porque assim, ele causa uma grande desilusão. Então, para aguentar, não parece uma coisa fácil aí pelo que ela coloca, né? Então, ela já traz aí uma desmontagem, né? Uma desmontagem do amor, assim, sustentar esse amor não é fácil. Então, assim, a noção de amor, assim, do senso comum, ela já cai por terra, né? A noção de amor romântico. E ela parece muito, assim, se aproximar, não só aí, mas em outras publicações também, né, do aforismo do psicanalista Lacan, não sei quando vocês conhecem, né, que ele diz que amar é dar o que não se tem a quem não pediu, né? Então, quando ela fala que amar é a pobreza, amar é não ter, amar é desilusão, né, isso parece muito em consonância com a ideia né, da psicanálise, assim, que vem de que o amor, ele é muito uma projeção nossa, da pessoa, né? O Freud disse, né? Ele diz que o amor, ele é sempre narcísico, né? Porque a gente ama a gente mesmo no outro, e o Lacan, ele, né, traz isso também, e aí ele traz essa ideia de que o amor é falta, né? Então, como que para a gente amar, assim, né, verdadeiramente, não falou verdadeiramente, é o que estou dizendo, assim, né, mas um amor, ele implica a gente reconhecer o outro como um sujeito faltante, né, composto como todos, né, como nossa condição a priori, por ter nascido, é que a gente é falta, né, a gente é um sujeito desejante, cada um tem as suas limitações, né, a sua castração, e parece uma coisa muito óbvia, mas, assim, né, todos os relacionamentos difícil, né? Muitas vezes a gente quer que o outro corresponda às nossas expectativas ideais, né? Que ele haja conforme a gente queria, conforme nós agiríamos. E, assim, para mim aqui mostra muito isso, né? Assim, quando ela diz, amor é a desilusão do que se pensava que era amor. Então, você tem que abrir mão do seu ideal de amor, né? O que você idealizou e aceitar e se abrir realmente para essa pessoa aí cheia de imperfeições como você, né? Então, amor é não ter, também é uma frase, né, que a gente fica pensando, é não ter, mas como assim? O amor eu tenho, o amor eu sinto, né? Isso aí me parece, né, também, gente, né, não estou fazendo nenhuma afirmação categórica, mas me parece muito, a Clarice, ela critica essa ideia de posse, né, que a gente tem no amor, e aí me parece isso, né, assim, que o amor, né, tem posse, né, o amor tem controle, alguma coisa nesse sentido, né? Então, assim, vai bastante na ideia, né, de abdicar um pouco, assim, desse narcisismo de amar a nós mesmos, de amar o nosso ideal de amor e participar um pouco mais, adentrar um pouco mais, transpassar essas ilusões, né, e se aproximar, assim, do real, porque a Clarice, ela sempre busca esse real, ela sempre quer esse real aí, esse cru, essa verdade, essa coisa que está lá dentro, mais além dessas camadas todas, né, que a gente sempre se impõe, que a sociedade, né, nos impõe, e tudo isso. Então, daí a gente teria que suportar, né, esse vazio, esse medo e todas essas coisas que as nossas ilusões, elas vão nos protegendo disso, né, então,
isso é isso que parece trazer. Então, essa busca pelo real aí mesmo, né, do que não pode ser representado, do que é inexpressável, que é esse ponto central, ela busca essa coisa, né? Por isso que a gente tem essa imagem do ovo, né? Nesse conto a gente tem uma pessoa observando um ovo e fazendo diversas reflexões, assim, não tem um fato, né, que acontece, é só o ovo que suscita reflexões sobre vida, morte, amor e tudo isso, né? Então, a coisa em Clarice, né, é essa coisa que não se deixa nomear, que não se deixa aprender, que não se deixa significar. E parece que, né, essa coisa que está bem no centro é esse amor também que ela quer chegar, assim, né? Assim, um amor que é desapegado da noção de posse, que enfrenta, né, todas essas desilusões, né, de você não ter que não corresponder ao seu ideal simplesmente, né, assim. E nesse conto, a Clarice, ela valoriza muito, assim, o não saber, o não entender, né, e como a gente comentou, né, ela fala aí, né, o que eu não sei do ovo é o que realmente importa, né, então ela tem, né, não só nesse conto, mas esse conto ele é bastante hermético, assim, ele tem diversas, né, análises e interpretações, então a gente tem essa coisa, assim, que traz essa ideia da escrita dela como experimental, como intuitiva, e muitas pessoas interpretam o ovo como sendo uma metáfora para a própria escrita, né? Então, o não saber é o que realmente importa, igual no estilo dela, né? Então, que a gente deve valorizar. Aí eu estou falando muito aqui, né? Deixa eu ver aqui os comentários. Relação de posse é interessante. Muitos textos trazem personagem que... Isso, realmente, isso mesmo. No conto Tentação, eu não, acho que não vai dar tempo da gente ler, eu tinha pensado, tem essa questão de posse, né? O conto daquele que a menininha ruiva encontra o Bacê, não sei se vocês leram. E a menor mulher do mundo também, ela mostra muito como, né, que eles encontram, um explorador encontra a menor mulher do mundo, e é como se ela fosse um objeto, né? Então ela desmascara, né, assim, tudo isso. Deixa eu ver. Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Aqui, além do que tá aqui, deixa eu ver. Uma estratégia para falar que nela. É. Não? Gente, vocês ficaram intimidados pelo conto, é isso? Estão ainda tentando lidar com isso, né? Realmente é difícil mesmo, né? E no Perdoando Deus, vocês conhecem esse conto, né? Teve gente que falou que era incrível, e realmente é um conto bastante intenso da Clarice, assim. É um soco no estômago aí também, como muitos dela. E eu vou trazer aqui um trechinho para vocês, né? Que ele está no Felicidade Clandestina, que ele foi publicado um pouquinho depois, é de 1971. E pelo nome, ele já é provocativo, né? Perdoando Deus, né? Então, já tem uma inversão aí, o conto é cheio de inversões, Clarice adora isso, né? Então, é uma personagem que tá lá. Congelou, né? Sim, para mim também. Ela falou que estava chovendo bastante, pode ter dado algum BO na internet, né? A conexão por causa da chuva. Eu vou mandar um WhatsApp para ela, só um pouquinho.
Tô falando aqui sem microfone. Gente, desculpa, acabou a luz aqui, né, com a chuva toda. E aí agora voltou, espero que continue, mas eu tô esperando a internet voltar aqui. Hoje tá, né, o horário errado, a internet acaba, mas eu enquanto a internet não volta aqui, eu vou falando por aqui, né? Eu tava falando sobre o perdão do Deus, né? Então, é uma né, a personagem está caminhando por Copacabana e ela, de repente, ela tá super, né, assim, ela sai do amor solene de Deus, né, e para ter um amor, assim, ela diz que se sente mãe de Deus, e aí ela tá super de bem com a vida, amando o mundo, e de repente ela se depara com um rato. E aí é que ela tem um momento de revelação. E aí, a partir disso, começa também a fazer, né? Isso é muito típico, né? Da Clarice tem algum acontecimento que é um acontecimento, sim, cotidiano, alguma coisa assim que parece super, que não é um evento extraordinário, como encontrar o cego, né? No conto Amor, ou aqui encontrar um rato morto, que suscita uma série de reflexões. Então aí a personagem começa a fazer várias reflexões, como assim, né? Eu tô aqui super feliz, super de bem com a vida, e você é Deus, né? Ela fala, se refere a Deus, você esfrega aí um rato morto na minha cara, né? Assim, que coisa é essa? Como assim? Por isso que é o título Perdoando Deus, porque no fim ela acaba perdoando Deus pelo que ele fez, né? Então a gente tem essa relação com Deus aí que vocês também comentaram, né? Que é bastante ambígua e contraditória, né, em Clarice, né, esse amor. Então ela passa do amor solene, né, Deus como algo inacessível, ela se sente mãe de Deus, olha que inversão, né, a gente como filho de Deus, né, que estamos habituados a sempre ver isso, ela se sente mãe de Deus e depois ela se revolta, né, contra Deus. E aí, a gente tem aí o trecho que eu queria, eu não consegui, vou entrar aqui, só um minutinho, gente, vou voltar aqui pro link, que aí eu consigo compartilhar a tela. Pronto, estão me ouvindo? Ai, gente, desculpa, mas também vocês estão acostumados com esses percalços, né, de internet. Então vamos lá, vamos para o trecho. Vamos para o trecho do Perdoando Deus, né? Porque eu fazia do amor um cálculo matemático errado. Pensava que somando as compreensões eu amava. Não sabia que somando as incompreensões é que se ama verdadeiramente. Porque eu, só por ter tido carinho, pensei que amar é fácil. É porque não quis o amor solene, sem compreender que a solenidade ritualiza a incompreensão e a transforma em oferenda. E é também porque sempre fui de brigar muito, meu modo é brigando. É porque sempre tento chegar pelo meu modo. É porque ainda não sei ceder. É porque, no fundo, eu quero amar o que eu amaria e não o que é. É porque ainda não sou eu mesma. E então o castigo é amar um mundo que não é ele. E aí, impactou tanto quanto o ovo e a galinha? Então aí, de novo, a gente vê aí uma desmontagem aí desse amor, né, assim, e ela revela pra gente, né, assim, a gente quer amar o que a gente amaria, né, eu quero amar o que eu considero meu ideal, o que eu vejo nas pessoas que é meu, que eu acho que eu sou maravilhoso, né, então eu quero amar isso, mas não o que a pessoa realmente é, né, eu não quero amar o rato, né, eu quero ver, tem mesmo, ela tem o poder de entrar na nossa mente agora. E aí ela faz a gente ver, ela fala, e aí a gente para pensar, realmente, né? A gente faz isso, a gente projeta. Então, então ela diz que a gente tem o castigo, né? A gente tem o castigo de amar um mundo que não é. É um mundo inventado. Né? E nesse conto tem uma frase no final que é sobre Deus, né? Que ela fala que enquanto eu inventar Deus, ele não existe. A ideia de que esse Deus que eu criei,
que esse Deus que eu criei, né, que é esse Deus que é distante aí do humano, né, e é o Deus que assim, em que eu projeto as minhas insatisfações, o que eu não quero e tudo isso, ele não é o Deus de verdade, né, o Deus real. Então, muitas vezes a Clarice acaba aproximando o Deus da gente, assim, né, como se não houvesse, assim, uma hierarquia. Né? Por isso ela fala de perdoar a Deus, né, ela que dá o perdão, assim, porque, né, no começo ela fica muito brava por ter encontrado o rato e se sente, assim, ofendida, né, mas aí com o tempo ela começa a fazer essas reflexões, a personagem, e ela decide aceitar, né, então, assim, essa minha queixa, essa queixa aí esse embate, né, que a gente tem entre o real e o ideal, pode ser eterno, a gente pode ficar para sempre nele, né? Mas ela decide não, ela decide aí, né, parece aceitar isso, e então ela, né, pensa, não, mas eu preciso também amar o que é o horrível em mim, assim, né, a minha parte que não é, assim, puro, que não é puro sentimento, né? Então ela, no final, acaba igualando, né? Rato, Deus, seres humanos, todos somos feitos para ela dessa mesma matéria. E ela deixa de ter esse amor solene, vai para esse amor maternal, né? De ser mãe de Deus. E depois ela começa a né, sentir que ela, para amar o mundo, para ser ela mesma, para amar o mundo como ele realmente é e não como ela gostaria que fosse, ela, né, meio que chega à conclusão de que deve humanizar Deus, que Deus é todo mundo assim, é feito da mesma coisa. Em uma aprendizagem, ela chega a uma conclusão parecida, a Lori, né? Ela achava que ela estava fazendo errado, né? Que Deus é mais humano do que a gente pensa. E aí porque ela tem sempre um embate também, né? Com Deus lá. E aí ela estabelece uma relação mais tranquila, né? Assim, com Deus, ela acaba achando um jeito para isso, né? Mas aí parece de novo, né, que ela quer quebrar esse espelho narcísico que a gente tem com o outro, né, de amar, né, o que a gente gostaria que fosse, de ver o que a gente gostaria, e que a gente sabe que não é uma coisa fácil, né, quando a gente pensa que é fácil e tudo, mas, assim, é tão óbvio, né, o outro não sou eu, mas não é uma coisa tão simples de fazer na prática, né, assim, e aí ela quer falar pra gente assim, né, mas será que o amor é tão bom assim, né, se existe esse controle, essa posse, essa idealização, né? Será que o amor é tão legal quanto a gente pensa, né? Então, por isso que ela vai para esse âmago aí, para o centro, né? Um amor que pudesse aceitar, enfrentar todas essas diferenças e essa alteridade aí. Tudo bem, gente, por enquanto? Eu vou até passar um pouco aqui, né? Aqui, eu vou falar aqui uma coisa importante, né, que a Clarice, esse amor dela, ele não é só o amor aí romântico, o amor erótico, né, o amor, assim, né, entre duas pessoas, né, tem o amor também, que pode ser o amor pelos bichos, que ela sempre expressa, e o amor, assim, o Eros, assim, parece que ele aparece mais fortemente, né, na Clarice, pela escrita, né. Ela disse aí em uma carta para a irmã dela, aqui que eu coloquei, que o que ela chegou à conclusão que ela mais queria mesmo era escrever, mais até que o amor, né? E a escrita para ela é como o amor também, né? Ela tem essa dualidade, né? Aqui ela numa outra crônica, né? Eu disse uma vez que escrever é uma maldição. Não me lembro porque exatamente eu o disse, e com sinceridade. Hoje repito, é uma maldição, mas uma maldição que salva. Então é isso, né? Escrever é um dos grandes amores dela. E não tem só esse lado horrível também, né? Tem um lado também, um lado bom do amor, né? Um lado positivo. Ela vai falar, vou mostrar aqui agora também. E aí se aproxima também, né? Até também, né? A psicanálise traz muito isso do amor, né? Ter todas essas questões que a Clarice traz. Mas o Freud mesmo dizia, né? Ele disse no Mal-Estar na Civilização, que o amor ele tem esse elo, né,
ele traz união, né? Um elo civilizatório, assim, que pode até transformar assim, o egoísmo em altruísmo. Então, o amor não é assim só essa crueza de inveja, ciúme, idealização, né? Também é uma coisa positiva. Aí aqui, a Clarice, essa outra crônica que eu trouxe para vocês, e eu estou passando um pouquinho mais rápido. Oi, gente. Deixa eu pôr aqui o fone. Então, aqui tá chovendo e aí acabou a luz de novo. Eu vou apresentar aqui para vocês, para a gente ir terminando. Deixa eu só ver aqui no celular. Aqui. Eu tô compartilhando o quê aqui, gente? Vocês não estão vendo nada, né? Ah, tá, acho que... Vocês estão conseguindo ver alguma coisa? Não, né? Ele disse que você está compartilhando, mas ainda não aparece, Jenny. Acho que está aparecendo a tela do seu celular, gente. Tá aparecendo. Ai, gente, que droga. Mas, ó, eu vou lendo aqui para vocês. Eu sei que é meio chato, né, de não ter o texto para acompanhar. Mas aí, se voltar a luz aqui, eu volto, então, É porque estou também com a internet aqui com os dados, e aí eu não sei... Acho que agora foi? Sim, agora apareceu. Apareceu. Deixa eu ver aqui. Aqui as 3 experiências, né? Então, é uma crônica da Clarice, né? Há 3 coisas para as quais eu nasci e para as quais eu dou minha vida. Nasci para amar os outros, nasci para escrever e nasci para criar meus filhos. Amar os outros é tão vasto que inclui até perdão para mim mesma, com o que sobra. As 3 coisas são tão importantes que minha vida é curta para tanto. Tenho que me apressar, o tempo urge. Não posso perder 1 minuto do tempo que faz minha vida. Amar os outros é a única salvação individual que conheço. Ninguém estará perdido se der amor e às vezes receber amor em troca. E nasci para escrever. A palavra é meu domínio sobre o mundo. Então aí é bastante interessante ver, né, que ela disse que nasceu para 3 coisas, né? Amar, criar os filhos e escrever. E esse trecho é muito bonito, né? De que amar os outros é a única salvação individual. E ela tem esse desapego, né? Assim, então, se der amor, dar amor é mais importante do que receber, né? Que mostra aqui pra gente. E às vezes receber, mas também tem que receber de vez em quando, né? Porque só dar não é assim, né? Tão legal. Mas ela mostra aqui como tem a importância, né? Essa questão do outro, né? Na vida dela e escrever. E escrever sempre foi esse amor muito grande na vida da Clarice. Então, a gente vê que o amor na obra dela, ele é bastante complexo, ele está sempre, geralmente, né, não está ligado sempre a esse sentimento romântico, né, pode estar associado à desilusão, à morte, né, ao gozo, à angústia, à melancolia, repugnância, né,
tudo isso, mas geralmente o amor ele é um elemento transformador, faz os personagens se humanizarem. A Lori, né, a personagem do Uma Aprendizagem, que a gente vai ver depois, ela passa por uma transformação, e o que permite essa transformação é o amor, né? Então, o amor, ele é bastante... tem esse lado positivo, né? Esse lado de salvação. Ele pode ser uma maldição, mas igual a escrita, né? Uma maldição que salva. Então, a gente vê o amor numa ambiguidade, assim, sempre com contrários, né? Tem que a presença e a falta, tem o amor e o ódio, avanços e recuos, né? Sempre uma trajetória difícil, e a entrega e o medo. Eu vou dar uma passada aqui, para a gente pelo menos ler algumas das crônicas que a gente tinha pensado em ler. E aqui a gente tem uma crônica, né? Vocês estão vendo, pessoal? Eu não estou vendo vocês agora, por causa do celular. Alguém só confirma, por favor. Vocês estão vendo? Estamos vendo. Dá para ver. Tá, obrigada. Então, essa crônica aqui, né? A gente já vê que, assim, a Clarice, ela gostava muito de romper com o gênero, né? Para começar, ela publicava muita coisa, ora como crônica, ora como conto. Ela pegava vários fragmentos de romance e depois publicava como crônica, ou vice-versa. Pegava uma crônica, um pedacinho de crônica e colocava no romance. Ela tem até uma tese que fala que a Clarice era autoplagiadora, né? Ela plagiava ela mesma. E a Clarice, né? Ela não tem a preocupação, né, de corresponder ao gênero, né? Ela fala, e gênero não me pega mais, que ela não está preocupada com isso. Então, essa daqui não é um trecho de uma crônica, é uma crônica mesmo. Então, a gente já vê que não é aquela crônica, né, que tem aquela coisa ligada ao cotidiano, um fato, e, enfim, não é, assim, são 3 linhas, né? E a Clarice, ela publicou muitas crônicas, né, quando ela escreveu no jornal, né, ela escreveu vários jornais, o Jornal do Brasil, são as crônicas que estão no A Descoberta do Mundo. E essa crônica aqui, ela vem logo em seguida de uma crônica que ela enumera, assim, várias pessoas que morreram, e ela tá bem chateada com isso, e aí ela fala assim, termina a crônica com desculpe, mas se morre. Então, é assim que ela termina a crônica anterior, né, que ela publicou aí no mesmo dia. E aí ela depois fez essa, né, assim, mas há a vida. Então, como um eco de esperança aí, né. Então, essa crônica aqui curtinha é assim, né, mas há a vida, que é para ser intensamente vivida, há o amor. Ela repete aí, que tem que ser vivido até a última gota, sem nenhum medo, não mata. Então, a gente vê aí, né, a ideia do amor associado à vida, que é um tema recorrente aí também na Clarice, e que ela tem nos parece sensação de aproveitar, né, de até um pouco carpe diem, assim, né, a gente, como ela disse na crônica anterior, a gente vai morrer, existe a morte, mas a vida também, e a gente tem que viver intensamente, né, essa coisa de vamos chegar ao âmago e viver o real, né, então, viver até a última gota, né, traz essa imagem pra gente, né, de aproveitar mesmo. E aí ela tem até esse tom, assim, né, dizendo não mata, não mata, vamos, né, como assim, não vamos ter medo, né, assim, até um tom, não sei como dizer, mas essa ideia, né, então aqui o amor, ele aparece como uma coisa positiva, algo que vale a pena. Aqui, né, numa outra crônica, que chama O Correr da Máquina, ela interliga também o amor, né, e a vida, a morte, né. Jennifer, licença, eu não sei se é só pra mim, mas a tua tela ficou preta. Ai, não sei, deixa eu ver. Tô vendo aqui no chat, o pessoal não tá vendo, não. Não, deixa eu ver. Não. Aqui. Eu acho que aí é por causa da minha internet. Eu acho que eu mudei de slide e sumiu, né? Mas a crônica diz assim, eu vou ler para vocês. Aí se aparecer, vocês me Depois teria avisem. como você jogar os slides lá no Classroom pra gente, então? Claro, eu vou por Tá, sim, pode deixar. obrigada. Meu Deus, como o amor impede a morte. Então, para ela, o amor também é um sentimento positivo, né? Que permite viver a vida aí, né? E que impede a morte. Então, o amor, né, é sempre ambíguo. Ele pode
pode ser destruição, pode ser salvação, e muitas vezes é os dois ao mesmo tempo. Apareceu para vocês, gente? Não. Não. Deixa eu perguntar aqui para vocês, né? A gente está chegando no horário final, e eu tô com esse problema, né, que mal consigo ver as mensagens aqui, deixa eu ver. Eu não sei se vocês preferem que a gente vá encerrando, e aí na próxima aula, na quinta, espero que a internet fique tudo bem aqui, e a gente retoma essas crônicas, e aí antes de iniciar o Búfalo, ou vocês, o que vocês acham? Melhor? Eu prefiro, Jennifer, porque você já está com esse problema que não é teu, né? É natureza. Vamos deixar ela se acalmar. É o imprevisível, né, gente? Aula. Exatamente. O imprevisível aí da Clarice, né? O que a gente pode controlar. Enfim. Mas olha, gente, eu agradeço muito, assim, a participação de vocês, assim, como geralmente acontece, eu achei que a gente fosse chegar mais longe hoje, né? Eu sempre preparo muito mais coisa do que eu consigo fazer. E olha que vocês nem falaram muito, né? Eu fiquei falando pra caramba aqui, mas eu espero que na próxima aula a gente comenta mais essas crônicas, são mais 3 bem pequenininhas, não sei se todo mundo conseguiu ler. A gente vai ler todas aqui em aula, né? E só tem uma que é um pouquinho mais longa, mas a gente também vai ler na aula. E eles falam bastante, né, sobre essa questão de posse, de idealização. E aí a gente passa para o conto Búfalo, que aí traz muito forte o amor, né? O amor e o ódio andando juntos. É um conto bastante impactante, muito bonito. E aí acho que dá para a gente... Aí quem conseguir fazer a leitura... É um conto... Ele não é bem pequenininho, assim, mas também não é muito grande. Acho que quem conseguir ler, né? A gente vai ler os trechos, não vai dar para ler tudo. Ai, obrigada, gente. Obrigada. Que bom que vocês gostaram. Eu peço desculpa pela internet. Desculpa pela questão do horário. Mas eu estou bastante feliz, assim. Eu espero conseguir ouvir mais vocês na próxima aula, né? Porque eu falei muito. Mas aí quem puder, então, ler o Búfalo para a próxima aula. Quem não leu as crônicas e quiser ler, a gente vai ler aqui, mas se quiser. Que bom, gente. Estou muito feliz com as mensagens. Obrigada. E aí a gente conversa mais. Que bom, né? O Rodrigo já leu. Aí quem não leu pode ler. E aí eu vou deixar um monte de texto lá, vou deixar até mais alguns de referência, assim, não se sintam obrigados a ler, se vocês quiserem, né? Se aprofundar mais, o mal-estar na civilização do Freud que eu falei, tá lá também, tem muito material assim. E eu posso deixar também não, deixei já todos os pontos, outros romances, se vocês quiserem algum específico, é só pedir. Alguém quer comentar alguma coisa? Além do chat que eu estou lendo aqui. A próxima aula, gente, vamos deixar, então, sempre às 15, tudo bem? A gente vai fazer quinta-feira, próxima quinta-feira, dia 9, às 15. Vou deixar a apresentação lá também e vou deixar a gravação. Acho que a gravação já vai subir para o meu Drive, aí eu já posso deixar. Aí depois eu faço uma edição melhor, não sei se... Mas o importante é a gente também deixar... A Clarice tinha muito amor ao feio, ao mal feito, né? Mesmo que a gravação tenha aí uns erros de gravação, uns cortes, aí umas telas em preto, a gente deixa. Eu vou deixar, assim. Eu deixo tudo. Pedro, até eu saí, ó. Então... Não, tudo bem, a presença, não se preocupem aqui, eu estou bem, bem feliz. Se alguém quiser comentar alguma coisa, fazer alguma sugestão, falar alguma coisa dos textos, a gente pode... Eu sei que Clarice é bem intimidadora, né, às vezes, mas fiquem à vontade. Jennifer, não tem nada de mal feito, foi tudo muito bem feito. E tirando as intempéries aí do tempo, eu acho que todo mundo ficou bem feliz. Eu mesma fiquei surpresa. Eu acho que você foi muito bem na sua condução e nós aqui tentamos esperar você como a gente pôde também. Eu desejo que semana que vem a natureza seja mais pródiga aí com o seu lado. Né? Eu aqui também, eu moro no sul, então hoje tem sol, mas não é sempre. Então a gente nunca sabe. A gente nunca sabe, né? Mas foi muito bom. Pelo menos eu agradeço a oportunidade de você poder compartilhar com a gente tudo isso que você já tem de conhecimento, porque no nosso dia a dia é tanta coisa que a gente pesquisa, tanta coisa que a gente vê, e você já trouxe assim tão mais condensado. Eu fiquei muito feliz,
por participar com você dessa experiência. Obrigada, fico feliz. A ideia era a gente, né, conversar um pouco mais. Então, eu espero na próxima aula vocês, às 15 horas, então, nesse mesmo link. Qualquer dúvida, qualquer coisa, podem mandar e-mail, eu respondo assim que eu conseguir. E é isso. Então, para a próxima aula, a gente termina, né, as 3, uma revolta, ao que leva ao amor, e a crônica amor, não é o conto amor, é o crônica amor, e o búfalo. O búfalo, quem conseguir ler, assim, para essa aula, é bacana. Tá bom? Eu vou deixar uns estudos sobre o búfalo hoje também, aí quem quiser ler, a gente comenta na próxima aula. Muito obrigada, gente, pela presença. Desculpe todos os percalços aí.